Fala galera, beleza? Vamos agora a um tema, bicho, que é sempre objeto de provas de concurso público quando nós temos o direito penal militar sendo cobrado. Isso aqui, pessoal, literalmente, estatisticamente, 96% das provas possuem a cobrança do tema penas principais e penas acessórias dentro da nossa prova, beleza? E olha só, geralmente é cobrada de forma bem simples e às vezes é cobrada de forma simples, nunca de forma difícil. Ou seja, você não vai ter dificuldades em assimilar isso daqui, beleza? Não haverá problemas para você conseguir compreender aqui o nosso direito penal militar quando o tema tratado é o tema penas, tá bom? Então, tudo certo com vocês? Tudo lindo, tudo maravilhoso? Então, galera, vamos aqui para o nosso quadro, vamos falar de penas principais. Você vai aqui para o quadro? Entendam o seguinte, quando a gente fala em penas principais, nós temos que entender que existem duas espécies de penas. Vou até voltar aqui. Duas espécies de penas. Quais são essas espécies de pena, professor? O que isso quer nos dizer? O que isso significa? Galera, olha só. Penas principais são aquelas penas que possuem efeito penal realmente, que tem a ver com cerceamento de liberdade e coisas afins. São aquelas penas que vão estar literalmente ali escritas no crime. Por exemplo, furtou, vai ser detenção de 1 a 4 anos. Opa, desacato, vai ser detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, reclusão, detenção, pena de morte e assim por diante. Isso são as penas principais. Já as penas acessórias são aquelas penas que vão vir em conjunto com essas penas principais em caso de alguma condicionante à aplicação delas. Ou seja, além de ter a pena principal, muitas vezes eu vou ter uma pena acessória, como por exemplo a destituição do cara do cargo público dele. Isso é uma pena acessória. Não está escrita no crime, só que o juiz, dependendo da circunstância, vai decidir sobre a exclusão daquele cara, por exemplo, das Forças Armadas. Viu que legal? Professor, então vamos aprender agora penas principais e acessórias? Primeiro, a gente começa pelas penas principais e mais pra frente ainda, aqui dentro do título penas, nós veremos penas acessórias. Porque dentro desse nosso título, que é o título penas, nós temos penas principais, temos suspensão da pena, temos aplicação da pena, temos penas acessórias, temos medida de segurança, ou seja, a gente vai ter uma série de assuntos aqui dentro dessa nossa parte, beleza? Mas vai ser moleza e você vai conseguir absorver isso, tranquilamente, porque você é foda, beleza? Tenho certeza disso. Galerinha, então bora pro quadro comigo. Meu povo, primeira coisa, parte mais fácil de decorar. Parte mais fácil de decorar são as penas principais. E pessoal, a gente tem uma série de regrinhas sobre penas, só que quando a gente fala em penas, galera, em penas, a gente tem que simplesmente decorar. A primeira coisa que tem que saber, que são 7 as penas principais, e nós temos que saber quais são essas 7 penas principais, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, vamos lá, como é que eu decoro isso aqui? Meus amores, primeiro eu vou escrever para vocês aqui, ó. Vamos escrever morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão, reforma. Galera, decorem aqui, ó. Primeiro é o seguinte, a letra ficou feia, então para quem não está conseguindo entender o que eu escrevi, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Professor, como é que eu faço para decorar isso? Aqui vem as técnicas dos concurseiros, cara. Meu amigo, eu, por exemplo, o que eu fazia antigamente? Meu celular aqui, ó, eu botava na proteção de tela do meu celular, pessoal, alguma coisa que eu queria decorar. Então, na hora que você fosse ali, professor, mas é a foto minha com meu namorado. O professor, pô, a foto minha com minha namorada não vai ficar puta se eu tirar foto, sei bem como é que é isso. Então, olha só, o que você faz? Meu amigo, amor, olha só, tem que conversar. Eu vou ter que colocar aqui quais são as penas principais para eu conseguir decorar, senão eu não vou passar na prova. Como é que eu vou comprar as nossas viagens lá para as Ilhas Maldivas se você não está deixando se quer trocar a foto do meu protetor de tela do celular? Entendeu? Então, já joga o Miguel ali e resolve tua vida, beleza? Beleza, professor, entendi. Então eu vou colocar aqui, vai aprender a botar post-it, colar no teto na hora que for dormir, vai ver, vai estar cagando, vai escrever papel higiênico, vai dar os seus pulos, beleza? Então como é que a gente vai decorar isso, galera? Tem que lembrar que são 7, e tem que lembrar que tem a pena de morte, hein? Então a gente começa a ver assim, ó, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Mas você vai começar a falar,
morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Vai decorando assim, começa a cantar esse negócio. Aí vem um bisuzão, olha só, olha aqui no quadro comigo. Já começa porque muitas vezes a gente não consegue compreender que a pena de suspensão e a pena de reforma são consideradas penas acessórias, porque elas têm cara de pena principal. Realmente, essas duas aqui, pessoal, elas têm cara de pena principal. Você olha para elas e pensa, isso aqui não é pena principal, não é pena acessória, não, professor? Não, isso é pena acessória, é pena principal, não é pena acessória. Porque essas duas penas, a gente olha para ele e pensa, porra, suspensão e reforma é pena acessória. Então muita gente erra porque acredita realmente que é. Porque a gente quando pensa em morte, beleza, pena principal, obviamente. Reclusão, detenção e prisão, óbvio que são penas principais, né? Só que aí o impedimento, professor, eu nem sei que porra é impedimento, a gente vai descobrir daqui a pouco que é o impedimento, vamos descobrir juntos o que é o impedimento, e tem a suspensão e a reforma. Pô, professor, e aí? Como é que eu decoro? Pessoal, do jeito que eu falei pra vocês, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Vai decorando aí, lembre-se que são 7. Professor, eu vou ter que decorar as penas também acessórias? Primeiro, bizu pra vocês, decora as penas principais. Isso aqui é o seu principal objetivo. Por quê? Quando a gente for lá para penas acessórias, as penas acessórias são 8. E além disso, o nome das penas acessórias são grandes. Geralmente são tipo 3, 4 palavras cada pena acessória. Então, é muito mais fácil a gente conseguir decorar as penas principais, são somente 7, e com uma palavrinha aqui, ó, a gente consegue dar os nossos pulos e aprender. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Viu? Tranquilo? Fechou? TMJ, professor, tamo junto. Então, é isso aí. Aí agora sim nós vamos começar a ver as penas acessórias em si. Beleza, professor. E como é que a gente vê cada uma delas? A gente vai aqui para a nossa próxima página agora. Agora, we move on to our next page. E vamos aqui, ó, ainda facilitar um pouco mais o seu entendimento, tá bom? Vamos facilitar um pouco mais o seu aprendizado. Vamos lá, primeiramente, existe uma divisão que ela é até proposta por um professor que eu gosto muito, que é o professor Marcelo Zeda, tá? Que colega de magistério, né? E a gente começa bem assim, ó. A gente tem uma pena aqui, que é a pena de morte, que a gente considera como sendo uma pena capital, que mata a pessoa, né? Professor, existe pena de morte no Brasil? Pessoal, coisa mais mole do mundo. Todo mundo que já viu direito constitucional sabe que nós temos no Brasil pena de morte, beleza? Em caso de guerra declarada. A pena de morte ela é proibida, salvo em caso de guerra declarada. Então ela é proibida, salvo em caso de guerra declarada, beleza? Beleza, professor. Então tem uma pena de morte. Aí, meus amores, eu venho aqui para as penas privativas de liberdade, tá? Penas privativas da liberdade. O que é a pena privativa da liberdade? É aquela pena que causa encarceramento. É aquela pena que vai botar o cara realmente atrás das grades. Professor, quais são as penas que vão causar esse encarceramento? São 3 as penas, aquelas que nós vimos, que é a pena de detenção. Vamos botar na sequência? Vamos botar a reclusão. Professor, por que sequência? A gente tem que lembrar que a reclusão ela é mais severa, tá? Reclusão, detenção e prisão. Essas 3 penas aqui, meus amores, são penas que vão realmente causar privação da liberdade, que o cara realmente vai perder o seu direito de locomoção e vai estar preso em determinado local ali numa área totalmente recluso, tá bom? Então são as penas privativas da liberdade, beleza? Tranquilo, professor, entendi. Penas privativas da liberdade aqui pra gente. Então eu tenho 3 penas privativas da liberdade. Aí, gatas e gatos, a gente segue para a pena restritiva da liberdade. Professor, qual que é a diferença entre pena privativa da liberdade e pena restritiva da liberdade? Primeiro, a pena privativa da liberdade, o cara realmente fica recluso. A pena restritiva da liberdade, ele tem o seu direito limitado a um espaço maior. Até mesmo, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela fica... Lá você viu direito penal. Existem algumas penas acessórias que a gente chama, que é, por exemplo, uma pena de proibição de frequentar determinado local. Beleza. Aquela pessoa não pode frequentar determinado local. Pessoal, você consegue enxergar que aquilo, de certa forma, é considerado uma restrição da liberdade? Realmente, pessoal, uma restrição da liberdade. Por quê?
ela fica atrelada, ela fica proibida de comparecer àquele local. O seu direito de liberdade, que é um direito constitucional de segunda geração, ele está ali com um probleminha. Ele não está completamente... Vou botar aqui... Como é que eu posso falar? Ele não está totalmente liberado para você. E professor, qual que é a nossa pena restritiva da liberdade? É a pena de impedimento, pessoal. É a pena de impedimento. E nós vamos aprender daqui a pouco que é o impedimento. Impedimento é mole-mole, impedimento é aplicado apenas um crime no direito penal militar, artigo 183. Vamos ver isso aqui. E nós temos aqui duas penas de restrição de direitos, que são consideradas penas principais. São aquelas duas que a gente acha que tem cara de pena acessória. Quais são elas, professor? É a pena de suspensão, e a pena de reforma, porque elas realmente têm cara de pena acessória, beleza? Mas não são penas acessórias. Professor, então quais são as minhas 7 penas? São as 7 penas: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Viu? Olha só. Então, uma pena capital. Nós temos 3 penas privativas da liberdade, uma pena restritiva da liberdade e 2 penas restritivas de direito. Isso posto, pessoal, a gente vai começar a falar sobre cada uma dessas nossas penas para vocês compreenderem como é que elas funcionam, como é que funciona a sua aplicação, beleza? E a primeira delas, meus amores, é a pena de morte. Ah, desculpa, eu ia colocar uma observação aqui, pessoal. Aqui eu acho legal, eu queria deixar isso aqui, esse borrão, para eu lembrar aqui para eu falar para vocês. Seguinte, no direito penal militar, meus amores, presta atenção. No direito penal militar não existe a pena de multa. Não há pena de multa. Pessoal, olha só, é muito comum a gente lá no Código Penal Comum, na hora que estivermos lendo o crime, tá lá pena de detenção de tanto a tanto tempo e multa. Então, pessoal, a gente consegue inferir a partir dali que aquilo ali é uma pena principal. Entendeu? No direito penal militar, você jamais vai ver isso. Você jamais vai encontrar como pena principal a pena de multa. Não tem, tá bom? A pena de multa ela é apenas para o Código Penal Comum. Então, há provas, algumas provas, inclusive de concurso público, já aconteceu várias vezes, de eles falarem bem assim, ó, são penas principais: morte, reclusão, detenção, multa e reforma, vírgula, entre outras. Opa, tá certo, hein? Tá errado, pessoal, porque a multa não faz parte do nosso rol de penas principais dentro do direito penal militar. Beleza? Fechou? Entendeu? Tamo juntos? Legal, professor. Então, seguindo aqui, galera, pena de morte, a primeira das nossas penas aqui. Quero falar com vocês especificamente a respeito da nossa peninha de morte, tá bom? Professor, primeiramente, pode ter morte no Brasil? Sim, meus amores. Existe a possibilidade de pena de morte no Brasil. Então, inclusive, isso está na nossa própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso de número 47. Olha só, primeiro, não haverá penas. Eita, olha só, não haverá penas de morte. Ah, mas não tem pena de morte, acabou de falar. Pessoal, não há pena de morte, exceto, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, exceto aqui no caso, quando o presidente da República declara a guerra, beleza? Então não existe realmente, exceto em caso de guerra declarada. Então, nós podemos ter pena de morte em tempo de paz? Perguntinha de concurso. No Brasil, em casos excepcionais, é possível a aplicação da pena de morte em tempo de paz. Certo ou errado? Erradíssimo! A pena de morte somente é possível em caso de guerra declarada, jamais em tempo de paz. Não existe em tempo de paz. Caraca, professor, curiosidade aqui, hein? E como é que a gente executa essa pena de morte? A gente executa igual lá nos Estados Unidos, com injeção letal, cadeira elétrica, ou faz que nem no Oriente Médio, que vai apedrejar o cara, ou a gente vai botar o cara numa forca. E aí, como é que faz? Galera, pena de morte no Brasil vai ser executada por meio do fuzilamento. Professor, já teve? Cara, não. Com o nosso Código Penal Militar, esse atual, a gente nunca teve uma pena de morte, não. A última pena de morte no Brasil, salvo engano, foi em 1889, beleza? Tem muitos e muitos anos. Então, pode ter certeza que aqui no Brasil, ainda mais casos de guerra, meus amores,
Vocês vão ver uma coisa mais pra frente. Chegar à pena de morte é algo extremamente difícil. Acho muito difícil de que tenhamos um dia a aplicação da pena de morte no Brasil, tá bom? Inclusive, a pena de morte vai continuar existindo. O projeto de lei que nós temos aí para alterar o Código Penal Militar, que é um projeto de lei de 2017, de autoria de um deputado que é general, ele não prevê o fim da pena de morte. Então, a pena de morte vai continuar existindo. Inclusive, pessoal, pelo fato de a pena de morte ser constitucional, a pena de morte somente pode acabar no Brasil em caso específico de nós fizermos uma emenda à Constituição Federal. Se não houver emenda à Constituição Federal, não há de se falar em fim da pena de morte no Brasil. Beleza? Legal, professor, entendi. Vamos lá. Eita. Botei errado aqui as sequências. Vamos lá. Pessoal, comunicação. Galera, isso aqui é importante, questão de prova certo para vocês se falarem de pena de morte especificamente, porque não tem muita coisa para falarmos a pena de morte. A gente simplesmente tem que saber isso aqui é óbvio, isso aqui é certo, isso aqui é objetivo, beleza? Professor, então o que eu tenho que saber da pena de morte? A respeito da comunicação. Meus amores, a pena de morte é uma pena que quase que possui um caráter político. Então, é muito complicada a aplicação de uma pena de morte no Brasil, beleza? Muito complicada. Primeira coisa, pessoal, vamos supor que a gente tem aqui uma pena de morte. Olha o que o artigo 57 do nosso Código Penal Militar nos fala. Ele fala bem assim, ó, que a sentença definitiva, ou seja, que a sentença transitada em julgado, logo, se nós tivermos uma sentença transitada em julgado, na qual nós tenhamos a pena de morte aplicada, essa sentença deve ser imediatamente, comunicada ao presidente da República. Porque, senhores, uma pena de morte aplicada por qualquer país, ela pode causar estragos, abalos internacionais, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado na aplicação de uma pena dessa. Por exemplo, o Brasil tinha relações com a Indonésia. E o que aconteceu? Nossas relações foram extremamente abaladas depois da aplicação da pena de morte a brasileiros lá. Existem países, pessoal, muito fortes, potências mundiais, que não aceitam a pena de morte com ninguém. E pode ter certeza que um país que aplica a pena de morte pode ser dado, inclusive, como um país arcaico. Ah, mas os Estados Unidos é país de primeiro mundo e aplica. Senhores, os Estados Unidos é os Estados Unidos. O Brasil é um país de segundo mundo, é um subpaís com a... Enfim, consegue entender que o nosso país não pode nem ser comparado aos Estados Unidos. No dia que nós tivermos o poderio bélico, o poderio financeiro, o poderio de capital, de mercado dos Estados Unidos, a gente pode começar a fazer idiotice. Nesse caso, nós não podemos. Porque no momento que o Brasil aplicar uma pena de morte aqui, pode ter certeza que a gente vai ser excluído de 80% dos tratados, convenções internacionais, e assim por diante, de comércio do mundo. Então, por isso que a gente precisa comunicar isso ao presidente da República, porque o juiz, ele trabalha com direito. Então, o juiz falou, aqui, pena de morte. Então, isso aqui é direito, isso aqui é objetivo. Mas aí, ele falou, beleza, agora eu vou comunicar ao presidente que ele vai tomar uma decisão de caráter político também. E aí o presidente pode, por exemplo, ali, falar pro cara, não vamos aplicar essa pena de morte não, beleza? Conhece lá anistia, indulto e etc. Eu não conheço não, então vamos conhecer no direito constitucional ainda, beleza? Então olha só, então ela é comunicada ao presidente da República. Pessoal, comunicou ao presidente, ela somente pode ser executada depois de 7 dias que o presidente for comunicado. Pessoal, pergunta muito comum. Vamos falar para vocês 3 dias, 5 dias ou 10 dias. Então são 7 dias. Então o que isso aqui quer dizer? Que olha só, tivemos a sentença da pena de morte, você vai comunicar ao presidente da República. O presidente não falou nada depois que você comunicou. Passaram-se 7 dias. Passaram-se mais de 7 dias. Aí você pode executar a pena de morte por meio do fuzilamento. Beleza? Legal, professor. Então, quem cala, consente. Comuniquei ao presidente da República, não falou nada em 7 dias, meu amigo, a pena de morte pode ser executada, beleza? Legal, professor, então ela pode ser executada. Legal, tranquilo, fechou, tamo junto. Se ele falar alguma coisa, a gente vai levar em consideração o que o presidente tem para nos falar, beleza? Legal. Parágrafo único, olha que legal aqui também. Se a pena é imposta em zona de operação de guerra, olha a diferença, hein? Aqui, ela não é imposta em zona de operação de guerra. Zona de operação de guerra é onde a guerra está efetivamente ocorrendo, beleza? Então, se essa pena for imposta em zona de operação de guerra, ela pode ser imediatamente executada quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Ou seja, olha só,
Se essa pena não for imposta em zona de operação de guerra, em local de operação de guerra, o que eu vou fazer? Eu posso aqui esperar eu vou comunicar ao presidente da República e só vou executar a pena de morte ali depois de 7 dias da comunicação. Se isso ocorrer em zona de operação de guerra, se for necessário, eu vou executar de imediato para assegurar o quê? O interesse da ordem e da disciplina. Pessoal, lembre-se, pilares do militarismo, hierarquia e disciplina. Se eu precisar aplicar uma pena para poder manter a ordem, manter a disciplina, eu vou aplicar aquela pena. Vamos supor que lá tem muito militar que está fazendo merda naquela zona de operação de guerra e um cara ali, ó, foi condenado por esse crime, que causou uma pena de morte para ele. Meus amores, eu vou executar aquela pena de morte. Eu vou executar a pena de morte daquele cara. Por quê, professor? Meu amigo, para servir de exemplo para os demais e para ninguém mais falar merda, beleza? Legal, professor. Meus amores, em breve nós vamos estudar também a parte da prescrição dentro do direito penal militar. Então aqui vem uma dica, uma observação para vocês. Como no direito penal comum não tem pena de morte, a gente não sabe a prescrição da pena de morte, né? Porque eu sei, professor, se a pena for de 12 a 16 anos, prescreve em 20, não sei o quê, se for até 3 anos, prescreve em 4. Mas e aqui, professor, como é que é a prescrição dela no direito penal militar se a pessoa recebeu uma pena de morte e ela demora pra caralho pra ser executada? Quando é que ela vai prescrever? Pessoal, prazo de 30 anos para prescrição de uma pena de morte, beleza? Prazo de 30 anos, tá bom? Meus amores, eu vou terminar esse bloquinho aqui com um pouquinho de antecedência e eu vejo vocês daqui a pouquinho no nosso segundo bloco a respeito de penas dentro do direito penal militar, especificamente penas principais. Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus, até logo, tchau, tchau!